Parte 1. Pergunta dos discípulos. Tá? O sermão profético ele vai ser dividido em 8 partes, porém vão ser muito mais que 8 vídeos, tá, pessoal? Pergunta aos discípulos. Mateus 24, verso 1, diz assim: Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Ou seja, eles saíram ali e os discípulos foram mostrar os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Verso 3. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Declara-nos, quando serão essas coisas? Que coisas, pessoal? Que coisas? Está falando aqui do templo e da queda do templo. Então aqui eles estão perguntando quando o templo iria cair. E que sinal haverá da tua vinda? Esse e, ele existe no texto grego, tá? Mostrando que é uma outra pergunta. Então, quando o templo cairia e qual sinal seria da sua vinda e do fim do mundo? Aqui a gente tem o termo aion, pessoal. Aion vai depender muito do contexto. Aion pode ser o fim de uma era, o fim de uma geração, correto? Porém, também o Olam Rabá, que é o mundo vindouro, no qual vai estar se tratando disso, tá? Aqui, esse fim do mundo se trata do mundo vindouro, tá? Dos novos céus e nova terra. Por que que a gente sabe disso? É só você estudar a cultura judaico-cristã da época. Você vai ter toda essa informação. Os primeiros cristãos, os livros apócrifos, pseudepígrafos e a própria Bíblia também, do que a gente tem como canonizado. Agora vamos para Marcos. Vamos para Marcos. Lembrando que a gente está na parte 1, que é a pergunta dos discípulos, correto? Marcos 13, verso 1 diz assim: Quando saía do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, aqui já aparece um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Ao que Jesus lhe disse: Vês estes grandes edifícios? Não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Depois, estando ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe particular. Olha que importante, pessoal. Se eu lesse só o Mateus 24, aqui está falando dos discípulos dele em particular. Aqui eu já tenho os nomes dos discípulos que falaram com ele em particular. Você vê como é importante a gente fazer a junção de informações? Então foram Pedro, Tiago, João e André. Foram 4 pessoas. Perguntaram-lhe em particular: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Percebe que se eu lesse só o Marcos 13, eu nunca ia encontrar 3 perguntas aqui. Porque aqui em Marcos 13 ele está falando da queda do templo, correto? E eles perguntam, quando sucederão essas coisas? A gente sabe que vão ter mais elementos aqui. Só que o texto de Marcos não está me falando que coisas são essas além da queda do templo. E fala, que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Se eu ler só Marcos, eu vou achar que é uma coisa apenas envolvida com a queda do templo e essas outras coisas não vão ficar claras. Porém, quando eu tenho Mateus, eu já sei que são 3 perguntas, que é a queda do templo, sinal da vinda dele e o fim do aion. Agora vamos para Lucas 21. Lucas 21 diz assim: Jesus, levantando os olhos, viu os ricos deitarem as suas ofertas no cofre. Viu também uma pobre viúva lançar ali 2 leptos. E disse: Em verdade vos digo, que esta pobre viúva deu mais do que todos, porque todos aqueles deram daquilo que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. E falando-lhe alguns a respeito do templo, como estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse ele: Quanto a isto que vedes, que é o templo, dias virão em que não se deixará aqui pedra sobre pedra,
que não seja derribada. Perguntaram-lhe então: Mestre, quando, pois, sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? Você observa que tanto Lucas quanto Marcos, eles não trazem aqui quais essas outras coisas. Porque aqui está falando da queda do templo e eles falam, quando sucederão essas coisas? Mas que coisas? Porque aqui é só a queda do templo. Então eu só vou saber que coisas são essas quando eu leio Mateus 24. Então é um complemento de informação. E também Marcos, ele vai me trazer quem são os discípulos que vão lá questioná-lo em particular, que é Pedro, Tiago, João e André. Então vocês estão percebendo a importância de fazer a junção das informações? Vamos lá, juntando as informações dessa primeira parte. Observamos que 4 discípulos lhe dirigem as perguntas, que no caso são 3. Observam que os discípulos fazem 3 perguntas. Quando serão estas coisas? Qual coisas? A hora da destruição do templo, o sinal da tua vinda e o fim do mundo. Aí agora a gente vai entender que fim do mundo era esse.